Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do senador Exalci Lucas e da minha colega Alana Borges, aos presentes, na pessoa do Rodrigo Oraí, que trabalhou bastante nesse projeto também, e a todos aqueles que estiverem nos assistindo. O que a doutora Lana Borges falou se comunica de maneira perfeita com o que a gente tem na Constituição e os princípios que foram já definidos na sua origem. A construção de uma sociedade justa e solidária, a erradicação da pobreza e das desigualdades, a dignidade da pessoa humana, a capacidade contributiva e a igualdade. Todos esses princípios são concretizados pelo instrumento da devolução dos tributos. A gente está falando de algo totalmente novo, não é uma devolução como a devolução do imposto de renda, ou, embora tenha algumas similaridades com os programas do Rio Grande do Sul, mesmo aqui do Distrito Federal, ele é um instituto jurídico novo. Ele tem as suas características próprias, ele está presente diretamente na Constituição. Ele trata da devolução de tributos. E na construção desse PLP, a gente levou esses princípios e essas características em consideração. Foi pensada a necessidade de definição de limites e dos beneficiários. Isso pode ser facilmente percebido na leitura do texto, que eu não vou fazer aqui, dada a limitação temporal, mas é importante falar também que a devolução do tributo, dos tributos da CBS e do IBS, a sua dimensão vai impactar na alíquota de referência. Então, na medida em que for definido aqui uma maior ou menor dimensão desse cashback, isso vai interferir na alíquota de referência que vai ser definida a posteriori e vai impactar na carga tributária geral. Um aspecto importante também que vale trazer é a exclusão dos itens que estão sujeitos ao imposto seletivo. Então, na formulação, nos pareceu que estaria alinhado à Constituição excluir, por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarro. Então, esse foi um dos dispositivos que foi incluído no PLP, que também é de bastante relevância e se alinha ao sistema que foi proposto. Um aspecto dos mais relevantes que vale mencionar é a natureza jurídica desse instituto. Então, é preciso distinguir a devolução de tributo dos programas gerais de transferência de renda. A gente está falando de institutos distintos. Uma das preocupações foi deixar isso claro também no PLP, em função dos impactos financeiros que podem gerar. Então, sem o desenho do PLP, poderia existir um risco remoto. Houve uma discussão a respeito disso, sobre a natureza financeira ou tributária do Instituto, e isso impactaria no teto de gastos, algo que não ocorre com o desenho que foi dado no PLP. Então, a gente buscou proteger e garantir que essa devolução sempre ocorresse, e o desenho caminhou nesse sentido. Então, o dispositivo que trata da anulação de receita previsto no PLT fala justamente disso. Outro aspecto que vale mencionar, como falou a minha colega, esse cashback ele é voltado à redução das desigualdades de renda e também impacta nas desigualdades regionais. Então, vale mencionar que o artigo 149b da Constituição, aprovado pela emenda, ele trata da uniformidade das regras dos tributos. E
a devolução de que a gente está tratando não está lá prevista. Essa também foi uma preocupação. Se a devolução precisaria ser uniforme ou se cada ente poderia fazer o seu próprio montante de devolução. E lendo novamente a Constituição, a necessidade de redução de desigualdades regionais, assim como a própria capacidade de diferenciação de alíquotas por entes, nos levou a entender que o caminho mais correto a seguir no PLP era a definição de autonomia, para cada ente definir o seu próprio montante de cashback de acordo com a sua realidade. Mais um aspecto que merece ser tratado é a estrutura do tributo é composta pelo próprio cashback. Então, nós nos preocupamos em entender se a gente estaria falando de um benefício tributário ou se a gente estaria falando de uma norma que faz parte da estrutura do tributo. Assim como as faixas do imposto de renda, as deduções fazem parte da estrutura do imposto de renda, o cashback ele faz parte da estrutura da CBS e do IBS. Então, esse aspecto, juntamente com a previsão constitucional, a inclusão dele na parte tributária, nos faz entender que a gente não está diante de um benefício tributário. E isso permite que ele tenha uma concretização maior e atinja todos os objetivos sociais e os objetivos principiológicos que foram delineados na nossa Constituição. E, finalmente, vou falar rapidamente sobre a cesta básica, que também me foi pedido para falar. Ela consta do artigo 8 da Emenda Constitucional 132 e apresenta um desafio bastante intenso, que é a definição de alimentação saudável e nutricionalmente adequada. Isso acabou se optando por uma lista. Existe muita controvérsia, né? Inclusive a própria bebida alcoólica se seria ou não capaz de reduzir alguns problemas cardíacos. Até brinco com um amigo meu que a minha cerveja então está liberada e ele disse que há controvérsias. Mas, de toda forma, acho que esse é um dos grandes desafios para essa casa, que é discutir quais são esses alimentos e, junto a esses especialistas, buscar o melhor para a sociedade, o melhor para a população brasileira. Então, assim eu gostaria de encerrar. Muito obrigado. Muito bem.